O evangelho não é de Mateus, o evangelho é de Jesus. Quem escreveu foi Mateus, e está no capítulo 26 e verso 20, está escrito assim: E chegada a tarde, Jesus assentou-se com os seus discípulos, ou à mesa com os 12. Comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Senhor, sou eu, porventura? Ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria esse homem se não houvera nascido. Respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos, pois, que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo, ou beba novamente convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. A nossa vida é feita de decisões. Diga comigo: decisão. Tem uma frase muito comum que você já ouviu e você lê ela por todos os lados, principalmente para quem tem Instagram. Muita gente posta isso, que diz assim: decisões decidem destinos. Na verdade, a nossa vida é permeada por decisões. Você decidiu com que roupa viria, você decidiu se estaria aqui ou não, você decidiu onde você sentaria. Existem decisões das mais simples às mais complexas. As decisões que você tomou na sua vida te trouxeram até aqui. As decisões que você tomou na sua vida construíram quem é você hoje. Talvez algumas decisões que você tomou, você se arrepende amargamente. Se você pudesse voltar atrás, você faria completamente diferente. Apesar de que essas decisões que aparentemente encontramos ou achamos ser erradas, elas nos forjam, elas nos amadurecem, elas nos treinam, elas nos ensinam. Eu tomei algumas decisões sérias na minha vida. Um ano atrás eu mudei para Londres. Mudou completamente a minha vida. Mudou meu ministério, minha maneira de enxergar as coisas. Hoje eu vivo no meio de 40 mesquitas muçulmanas e os 2 maiores templos hindus da Europa. Então hoje eu vivo numa comunidade aonde nós congregamos, que é de brasileiros, mas estamos inseridos numa miscigenação de cultura. E isso nos ensinou algumas verdades diferentes a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a maneira de pregar a palavra de Deus. No Brasil a gente prega tentando converter cristão em cristão, católico em crente, espírita em crente. Lá você tem que pregar para um indiano e Jesus não faz nenhum sentido para ele. Quando você fala de Jesus, para ele não faz nenhum sentido, porque ele não foi cristianizado. Ele não sabe o que é Jesus, ele não sabe o que é cruz, ele não entende nada. Você tem que começar do zero. E aí quando você prega Jesus para ele, que não faz nenhum sentido humanamente falando, eu não sei o que acontece, mas o Espírito Santo convence ele que ele é realmente um pecador e que ele precisa de salvação. E simplesmente um cara que tem uma religião milenar de mais de 6.000 anos reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Algumas decisões que eu tomei na minha vida me trouxeram até aqui. Por exemplo, a melhor decisão que eu tomei, lógico, depois de Cristo, foi casar. Eu me casei com Susan Carla, eu me casei com ela há 21 anos atrás. Essa, com certeza, humanamente, foi a melhor decisão da minha vida. Porque o dia que eu casei com ela, eu prosperei financeiramente. Eu prosperei no meu ministério. Eu engordei 25 quilos. Casar com ela me fez muito bem. E sempre que eu falo desse negócio de engordar quando a gente casa, eu descobri, estudando sobre casais, que as mulheres casadas engordam mais que as solteiras. E isso é provado cientificamente. Por quê? Algumas solteiras chegam em casa, dão uma olhada no que tem na geladeira e vão para a cama. Algumas casadas chegam em casa, dão uma olhada no que tem na cama e vão para a geladeira. Na verdade é só uma comprovação científica. Mas vamos voltar aqui que eu preciso entrar no texto. Diga comigo assim: decisão. Decisão. Todos nós temos as nossas decisões. Agora olhe para mim aqui, por favor. Todas as nossas decisões, a maioria delas, estão condicionadas a uma palavrinha chamada oportunidade. Diga comigo: oportunidade. A maioria das nossas decisões estão condicionadas a oportunidades. Oportunidades. Nós as temos todos os dias.
Preste atenção. Se você estiver anotando, pega o seu celular e anota. 3 coisas não voltam na sua vida: uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu vejo homens que aproveitaram oportunidades de maneira extraordinária. Por exemplo, Davi. Quem mandou Davi lutar com Golias? Responde para mim, quem mandou? Quem mandou Davi lutar com Golias? Quem mandou? Você sabe? Quem mandou? Fala aí, chuta. Quem mandou Davi lutar com Golias? Quem? Ninguém? Ninguém? Deus montou um cenário. Deus montou um cenário e jogou ele lá. Vamos ver o que você faz. Fica aí. O pai dele disse: vai levar uns queijos para o capitão. Quantos? 10, lógico, de Minas Gerais. Lógico, 10 queijos. Aí ele me chega com 10 queijos. Quando ele vem, entregador de queijo. Oi, entregador de queijo. Fala, menino de recado. Aí ele chega, tem um cara de 3 metros gritando. No vale de Socó, de um lado tem os filisteus. Tem os filisteus e de outro lado está Israel. 40 dias Golias grita e o exército de Israel se treme, e todo mundo com medo, e Golias está lá 3 metros de altura. Eu quero um homem. Tem hora que eu fico desconfiado dele, mas também não vou tocar na idoneidade do cara. Eu quero um homem. Aí Davi chega, dá uma olhada, ele fala assim: se não tinha, acabou de chegar. Quem mandou Davi lutar com Golias? Ninguém. Anota: pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. Pessoas extraordinárias criam oportunidades. Quem é você? Eu olho fora da Bíblia Sagrada e vejo uns caras, por exemplo, como Thomas Edison. Você sabe quantas invenções esse cara fez? 1000. Para acender uma lâmpada, ele fez 10.000 tentativas. Ou seja, se dependesse de alguém aqui dentro, nós estávamos no escuro, até hoje. 10.000. Quando a lâmpada acende, ele diz: muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram, porque não sabiam que estavam tão perto da linha de chegada. Thomas Edison, sabe quantas vezes ele leu a Bíblia? Quantas? Nenhuma. Sabe quantos congressos de jovem ele foi? Nenhum. Não tem carteira de membro, nunca entrou numa igreja. Pegou o que Deus deu para ele, bum! Mês passado eu estive na Universidade de Oxford. Quem estudou lá foi Albert Einstein. Ele era pastor? Ele era pregador? Não. Ele era só um estudante. Albert Einstein. Agora, eu posso falar dos caras também que revolucionaram na igreja? George Whitefield, John Hus, John Wesley, Charles Spurgeon. Já leu a biografia desses caras? Olha que extraordinário. Martinho Lutero, Calvino. Que incrível! Pegaram tudo que Deus deu e revolucionaram a sua geração. Mas por outro lado, tem uns homens da história que pegaram tudo o que Deus deu e jogaram fora. Adolf Hitler. Eu, Mark Anderson, queria ter a oratória de Adolf Hitler. Pastor, ele era persuasivo? Não, só convenceu a nação inteira que uma outra nação tinha que ser eliminada. Mussolini? É uma questão de oportunidade, é uma questão de escolha. Nada nos é dado sem que do alto seja concedido. Deus deu a você talento, dom, oportunidade, te deu tudo. O que você está fazendo com isso? Tem gente que não aproveita nenhuma oportunidade, presidente. Eu fico olhando. Quantos jovens tem aqui dentro hoje? 2.000 dentro e fora. Quantos dias vão ficar aqui? 4 dias, no meio de 2.000 jovens. E sai solteiro. Eu não dou conta. Estou esperando Deus falar.
Quando eu chamei minha esposa para namorar, ela disse, vamos orar. Eu falei, não, eu sou a resposta da sua oração. A menina linda, pensa, minha esposa linda, magrinha, bonita, um cabelão. Falei, enquanto eu oro, o inimigo vem, rapaz, conversa. Como diz uma irmã da minha igreja, eu fico impressionante. Um congresso, tem mais de 2.000 jovens, olha tanto de moço e rapaz bonito. Deus não falou comigo. Tem gente que por outro lado aproveita a oportunidade, é demais, é exagerado. Já senta perto do boy unção, fica por ali. Na hora do louvor, lindo, lindo, lindo és. Aí ele olha e você diz, passa, glória, glória. Diga comigo, oportunidade. Para mim, o cara que perdeu a maior oportunidade da vida chama-se Judas. Judas. Andou com a porta e não entrou nela. Andou com a luz e viveu em trevas. Andou com o caminho cortando um atalho. Andou com o dono do ouro e da prata e era ladrão. Andou com a verdade vivendo uma mentira. Andou com o pastor e não quis ser ovelha. Andou com o mestre e não aprendeu nada. Andou com Jesus e nunca o aceitou. Andou com a vida e escolheu a morte. Esse cara andou 3 anos e meio com o dono do céu e foi para o inferno. Tem uma frase que eu repito muito. Ela fala, pastor, por que o senhor repete muito? Até alguém decorar. Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Eu vou te provar hoje que ele perdeu a maior oportunidade da vida dele. Aí eu olho para a vida de Judas e me constranjo, porque às vezes eu me vejo em algum aspecto desse. Pastor, por que ele perdeu a maior oportunidade? Ele não valorizou o chamado. Ele não foi chamado para ser multidão. Ele não foi chamado para ser discípulo. Ele foi chamado para ser apóstolo. Se você olhar na Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 6, Jesus passa uma noite de oração para escolher 12 homens. Homens queriam revolucionar a história da humanidade. Só 12. Na lista de Jesus tem Judas. Jesus está orando a noite inteira. E o nome Judas está na boca de Jesus. Deus, quero colocar Judas. E aí ora por ele, pede por ele, clama por ele. Ele foi escolhido. Gente, que privilégio. Que privilégio. Você está na oração de Jesus, ele olhar e dizer, tem centenas e centenas e centenas, eu só posso escolher 12, você é um. Que privilégio. Percebe que ele não entendeu. O que Deus deu para ele é tão grande, tão poderoso, e ele considerou como nada. Por que ele perdeu a oportunidade? Porque ele tinha melhores qualidades do que todos os outros apóstolos. Primeiro, ele era o mais inteligente. Pastor, ele era? Lógico. Um cara que administra as finanças de Jesus, que além de ter que ser utilizado para gerir o ministério e o suprimento dos 12, na conversa deles você percebe que ele ajudava os pobres. Ele administra o dinheiro ao ponto de ter dinheiro para gerir, dinheiro para doar e ainda roubava. Será que era bom de grana? Ainda bem que você não conhece nenhum país onde rouba o dinheiro dos outros. Ele era o mais inteligente, preparado para gerir recursos financeiros. Olha que legal. Não é todo mundo que tem essa capacidade, ele tinha. Outra coisa que Deus deu para ele, um bom nome. O nome Judas é louvor. Eu queria ter esse nome. Gente, olha que nome extraordinário. Um judeu não coloca nome aleatoriamente. Brasileiro põe.
A mulher fica grávida, ela já escolhe o nome de menino e de menina, pronto. E aí ela já começa a conversar com a barriga. Mamãe, você gosta, né, mamãe? E aí ela fala pra gente assim, fala com ele. Eu olhava para a barriga da minha esposa mexendo, eu pensava, o sangue de Jesus tem poder. Tem um ser aí dentro. Fala com ele, eu olhava. E aí? Sabe como é que o judeu escolhe o nome? O menino nasce. Ele vai ser circuncidado ao 8º dia. Do dia 1 ao dia 7, a família ora e jejuma. Para quê? Para que Deus revele o nome, porque esse nome vai designar o futuro da criança. Escute, Judas nasce debaixo de oração. O nome dele é escolhido em oração. Jesus escolhe ele em oração e ele joga no lixo. Você sabe quanto tempo seus pais oraram por você? Para você viver a vida que você vive. Judas não era só inteligente, não tinha só um bom nome, ele era respeitado pelos apóstolos. Jesus disse, alguém vai me trair. Todo mundo disse, é o miserável do Judas. Não, ninguém. Ninguém desconfiou. Olha o tanto que ele é inteligente. Olha a persuasão, olha que coisa extraordinária, olha que dom. 3 anos e meio andando com os caras e ninguém desconfiou dele. Ele era muito bom para cuidar da reputação. Ele só não tinha caráter. Mas a reputação... É tão bom guardar a reputação. Reputação é o que você posta no Face. Caráter é o que você fala no WhatsApp. Reputação se faz com maquiagem. Caráter só com cirurgia. Pastor, não existe cirurgia para caráter. Cai na mão de Jeová que você vai ver a bagaceira que ele vai arrumar. Filha, você canta bem? Está usando aonde isso? Você escreve bem? Deus te deu alguma coisa especial? Moça, Deus te deu beleza? Te deu beleza? Está sendo exposta como essa beleza? Não coloque na vitrine o que não está à venda. Cuidado. Muito cuidado. Não, pastor, mas é porque tem algumas fotos que a gente posta que dá tanta curtida. Um dia eu vi uma menina de biquíni na rede social, ela postou embaixo assim, eu tenho a marca da promessa. Dá muita curtida? Muita gente curte, você tem muitos fãs? Não se orgulhe por ter vários homens aos seus pés. Geralmente é a mercadoria mais barata que atrai a clientela. Moça, se guarda, filha. Deus tem outros propósitos para você. Eu conheço uns rapazes que eles podem, acho que, ser um bom advogado. São bom de lábia, bom de conversa. Sabe aqueles caras presença? Quando o cara chega, as irmãs falam, essa marca e modelo, Jesus. Só que ao invés de usar isso para pregar o evangelho, ele usa para conquistar 1, 2, 3. Ele fica contando, sabe? A pior covardia de um homem é conquistar o coração de uma mulher sem ter a intenção de amá-la. Se você está aqui dentro e está fazendo isso, usando o talento que você tem para ficar enganando as meninas da igreja, você não está mexendo com qualquer uma. É a noiva do Cordeiro. Você não é homem, você é moleque. Ei, moça, porque moleque para ficar debaixo de árvore te esfregando tem um monte. Quero ver macho ir na sua casa, olhar no olho do seu pai e falar, eu quero a sua filha. É esse que está em falta. Tem algum aqui? Tem algum homem desse aqui? Tem? Tem? Cadê? Uns 4. O resto está em dúvida.
que Judas perdeu a maior oportunidade da vida dele? Porque ele conviveu com Jesus. 3 anos e meio, ouvindo os maiores sermões da história. Ele não me ouviu pregar não, gente, ele ouviu Jesus. Se ouvir uma boa mensagem é legal, imagina você sentar e ouvir o verbo vivo pregar. Ele estava lá quando Lázaro ressuscitou. Ele estava lá quando Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Ele viu cegos vendo, ele viu coxos andando, ele viu paralíticos saltando, ele viu leprosos sendo purificados. Nada disso tocou ele. Ele acostumou-se com o sagrado. Ele criou uma expectativa errada a respeito de Jesus. Ele achava que Jesus seria o libertador de Israel e iria expulsar o domínio de Roma, ia sentar num trono. Gente do céu, pessoas que vêm à igreja, vêm ao congresso, aí na hora do louvor eu vendo aqui o Delino chorando, a igreja chorando, todo mundo quebrantado, a glória de Deus descendo, e alguém lá no meio. Nada toca. Gélido, não deseja mais a presença, acostumou-se com o sagrado. Levanta a mão, abaixa a mão, levanta a mão, abaixa a mão, deita, rola, finge de morto. Gente mecânica. Então, hora que na adoração eu fico vendo gente, falei, o que será que a pessoa está pensando? Ela está lá. Eu tenho um boleto amanhã. Nossa, que saia brega. Eu fui pregar numa igreja uma vez, eu precisava ir ao banheiro, eu estava agoniado assim, aí eu fui. Aí só que tinha uns bancos e um cantinho, e o irmão estava cortando cana lá no canto. Falei, meu Deus, eu preciso passar. E eu fui ficando apertado, e ele cortando cano, e eu de carro também. Precisando. E ele só cortando cano. Meu Deus, eu preciso passar. Mas eu vou ter que tirar o irmão da unção. Bati no ombro dele, falei, querido, eu preciso passar. Ele estava assim, olhou para mim. Ô pastor, beleza. Aí eu passei ele. Você já foi tratado de forma mecânica? Não, eu não sou contra esse tipo de coisa não, só estou dizendo que tem hora que eu fico olhando e vendo, não tem nada de Deus. Não tem nada. Quando é de Deus a gente sabe ou não sabe? A gente vê e sabe. Você já foi tratado de forma mecânica? Eu fui no Itaú lá em Goiânia. Tinha muita gente, eu falei, eu vou ter que resolver outras coisas, a fila grande, não tinha senha. Está quase na hora de fechar o banco, eu espero todo mundo. Aí a fila acabou, não tinha ninguém, só tinha eu. Não tinha senha, a moça do caixa estava chamando. Só eu. A moça. Próximo! Ela disse, moço, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu passei o dia gritando isso. Viu que tem hora que a gente faz por fazer? Faz por fazer. Você tem noção do que é um cara que vê mortos ressuscitados? Eu estou falando de Lázaro, 4 dias. Judas senta na mesa, está escrito, João 12, estavam sentados à mesa, após a ressurreição, Marta, Maria, Lázaro, Jesus e os 12, Judas está comendo com um cara, é um milagre ambulante, é um testemunho vivo, ele está lá e não se toca. Conviveu com Jesus 3 anos. Por que ele perdeu a maior oportunidade? Pregou o evangelho e não foi salvo. Andava de cidade em cidade, Judeia, Galileia, Samaria, Pérea.
A Bíblia diz que eles não tinham tempo para comer, e prega para um e prega para outro, e fala de Jesus, e prega o evangelho, as boas novas do reino. Jesus envia os 70, ele vai junto, expulsa demônio, e cura. Senhor, Senhor, nem todo aquele que diz. Está igual o irmão do filho pródigo, está no campo trabalhando, tem intimidade com a obra do pai, mas não conhece o pai da obra. Não sabe quem é Deus. Talvez você cresceu na igreja, mas não cresceu em Deus. Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Será que ele é só um passatempo de vir a um congresso? Talvez Jesus esteja cansado de gente que fica com ele. Vivemos a geração que fica, uma geração de relacionamentos descartáveis, fica no namoro, fica numa coisa, não sabe, não se estabiliza, não consolida, não cria alicerce, não tem base, não tem fundamento, fica com Jesus e vai embora, sendo que ele quer ir para casa com você. Talvez ele seja mais interessado em uma relação no seu quarto, no seu trabalho, no carro, na rua, do que aqui necessariamente. Ele pregou o evangelho e não foi salvo. Eu tenho muito medo disso. Ele estava com Jesus por causa de dinheiro. Se você está aqui e Deus um dia te chamar para uma obra, para um chamado, para um ministério, não vá por dinheiro. Um dia eu estava pregando e tinha uma multidão e eu esqueci meu material. Aí eu continuei pregando e pensando, eu ia vender tantos livros. O Espírito Santo disse, se você veio aqui para vender, desce, eu não preciso de você. Sabe aquela hora da mensagem que você não tem que chorar? Eu comecei a chorar e eu não aguentava, não consegui parar de chorar. Não consegui parar de chorar. Aí pus o microfone, pedi alguém para fazer oração e eu gritava, eu disse, Deus, se algum dia eu subir no altar por dinheiro, me mata! Porque não é você quem tem o chamado, é o chamado quem tem você. Judas. Louvor. Quais foram os erros dele? Traiu o próprio nome. O nome do cara é louvor. Ele louva? Não. Ele traiu o nome. Gente, quem coloca o nome Judas em alguém? Fala para mim. O significado é lindo. Ter nome bíblico não muda a sua história. Louvor. Oh, que lindo. Você conhece alguém que põe o nome do filho de Judas? Conhece? Pensa, você chega na igreja com seu filho Mateus. Oi, irmã, graça e paz, tudo bem? Tudo. Como é que chama seu filho? Judas. Vai brincar, Mateus, vai? Vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande? Já? O maior general que já pisou aqui. Tem uma biografia interessante, apesar de ter cometido suicídio. Mas durante o longo da sua história, como guerreiro, ele foi extraordinário. Alexandre o Grande recebe a visita de um capitão que diz, olha, temos um soldado que eu quero executá-lo. Ele é o pior dos soldados. Quando a gente vai para a batalha, ele vai para a tenda e rouba tudo dos nossos soldados. Ele é pior que o inimigo. Ele perturba, está todo mundo com raiva dele. Alexandre o Grande manda chamar o soldado. Alexandre está sentado, o soldado entra. Aí Alexandre pergunta para o soldado, antes de decretar o que eu vou fazer com você, qual que é o seu nome? O soldado diz, Alexandre. Diz que Alexandre o Grande levanta, bate a mão na mesa com raiva e diz, ou mude o seu comportamento, ou troque o seu nome. Em Antioquia, nós fomos chamados pela primeira vez cristãos, pequenos cristos. Posso te chamar de cristão? O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta aberta e lida. Quem olha para você tem que ver Jesus. Ah, pastor, a gente não pode olhar para o homem, não é o que Paulo disse. Ele disse, vocês querem conhecer Jesus? Então me imita.
Os olhos, os ouvidos das pessoas podem estar fechados à sua pregação, mas os olhos estão abertos ao exemplo. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Se você vive isso aqui, posso te chamar de cristão? Eu queria que alguém me ajudasse no teclado, eu vou terminando aqui. Por que Judas perdeu a maior oportunidade? Ele traiu seu melhor amigo. Olhe para mim. Jesus investiu em Judas oração, tempo. Amou Judas mais do que ninguém. E ele deu as costas. Eu tenho muito medo disso. Porque eu não sou melhor do que Judas. Se ele andou com Jesus e foi capaz de fazer isso, imagina eu, que sou um pequeno leitor da Bíblia Sagrada, um mero mortal. A Bíblia me diz que Jesus vai fazer sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele sobe no Monte das Oliveiras e manda buscar um jumentinho. Lembra disso? Aí eles trazem um jumentinho novo que nunca foi montado. Você já tentou montar no jumentinho que nunca foi montado? Mas não tem quem monta. Ele não é domado. Como que Jesus senta e ele não faz nada? É que a natureza de quem está em cima é mais forte da natureza que está embaixo. Quando você vê alguém não domável, é porque está sem ninguém em cima. Aí Jesus começa a entrar, as pessoas começam a gritar: Hosana, bendito aquele que vem. A multidão, essa mesma galera depois vai mandar crucificar ele. Não se iluda com os aplausos da multidão. Aqueles que comem os pães que se multiplicam são os mesmos que gritam, crucificam. Se iluda com a multidão, não. Aí Jesus entra, vai ao templo, expulsa os cambistas. Depois ele decide realizar a última Páscoa, celebrar a ceia. Aí ele chama os apóstolos e diz dois deles: andem na cidade, vocês vão encontrar um cara carregando um cântaro. Agora, se a cidade é Páscoa, está lotada, tem 4 vezes mais a população, como é que você vai encontrar um cara carregando cântaro? Deve ter um monte de gente carregando cântaro. Gente carregando cântaro tem, homem não, só mulher carregava. Deus ainda está à procura de gente que tem coragem de fazer diferente. Aí Jesus vai para o cenáculo. Só que quando ele entrou em Jerusalém no jumento, Judas saiu. Foi procurar os líderes religiosos. Foi trocar ideia. Foi vender Jesus. E Jesus vai resolver as coisas em Jerusalém. Judas só volta para Jesus no cenáculo para a ceia. Porque antes de entrar na ceia, Judas vai no sumo sacerdote e diz: eu sei aonde, como e quando. Só que eu quero grana. Deram 30 moedas. Ele segura na mão e diz: negócio fechado. Aí ele entra na ceia. Judas está na celebração do culto, mas lá fora tem um negócio fechado. Ele vai tomar a ceia, mas lá fora Jesus está vendido. Aí eu vou traduzir. Ele está no congresso, mas lá fora o motel está marcado. Ele está na celebração, mas lá fora só tem site pornográfico. Ele está adorando, está no meio, está celebrando, mas lá fora o namoro. Você acha que é fácil falar isso? Jesus começa a dar orientações. Suas últimas palavras, ele está indo à cruz. É muito sério o que ele está ministrando aqui agora. Aí ele diz assim: alguém vai me trair. Todo mundo, eu acho. Olha a cara de pau de Judas. Será que sou eu? Será? Logo eu. Pedro diz assim: João, pergunta o homem aí. Porque João deitava nu?
Senhor, Jesus disse: aquele que eu pegar um pão, molhar no vinho, o bocado molhado eu colocar na boca é este. Aí uma versão diz assim: aquele que mete a mão comigo no prato. Se Judas põe a mão no prato, está sentado ao lado. Nem todo mundo que está ao seu lado está somando no seu propósito. Por isso que Jesus vai para o Getsêmani, porque é lá que se revelam os Judas. Por isso que Deus te coloca em algumas situações, igual eu fui agora para Londres. Tem gente aqui do Brasil, se estiver gravando, quero que você me escute. Tem 1 ano que você não me responde no WhatsApp. Porque quando eu era útil para você, você falava comigo. Agora eu não sou útil mais para você, você não fala mais comigo. É quando você se isola, quando você vai orar, quando você vai para o Getsêmani, é que a turma aparece. Quem te segue de perto, quem corre, quem foge, quem beija. É simples assim. Sabe o que Jesus diz? Algum vai me trair. Você está aqui, traidor. Aí Jesus, ele para tudo. Ele vai converter a Páscoa em ceia. A Páscoa era o cordeiro assado, com ervas, tinha pão, tinha vinho. Aí ele elimina o cordeiro, porque era ele. Ele diz: o vinho a partir de agora é meu sangue, e aqui esse pão vai ser meu corpo. A partir de hoje não é mais Páscoa, vocês vão celebrar a ceia em meu nome, em memória de mim. Ele está fazendo isso. Aí ele para tudo, ele pega uma toalha, põe no ombro e ajoelha. Aí ele vai lavar o pé de Pedro. Sabe o que é Pedro? Aquele que se olha para ele, ele corta a sua orelha. O que é? O que é? O que é? Aquele que Jesus nem chamou, ele falou: estou indo, vou andar na água, eu vou. Na memória ela afunda. Vou lavar seu pé, Pedro. Pedro levantou e falou: que não. Jesus disse: se eu não lavar o seu pé, não tem parte contigo. Ele falou: então traz um shampoo e dá um banho. Jesus disse: Pedro, você está limpo, você não entendeu o propósito. Esquece, Pedro, não quero te dar banho. Eu só quero te ensinar 2 verdades. Primeiro, o maior serve o menor. Então quando eu ajoelho, eu me torno maior. E outra coisa que eu quero te ensinar: se eu lavar os seus pés, eu tenho parte contigo. É isso que eu quero te dizer. Temos uma relação íntima, por isso que eu lavo os seus pés. Quando eu chegar no céu, eu não sei, Lemuel, se lá vai ter um telão. Se tiver, eu quero pedir a Deus para me mostrar no telão Jesus ajoelhado lavando os pés de Judas. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não quer mais nada comigo, mas eu não consigo desistir de você. No início do evangelho, Satanás disse: se ajoelhe, me adora, vou te dar os reinos, foram me dados, eu te entrego. Jesus nunca se prostrou por adoração, mas ele se curvou por amor. Que Jesus é esse? Quando ele termina, ele diz: vai, Judas, faz o que você tem que fazer. Aí Judas sai. Jesus dá as últimas instruções, e aí tem uma frase que me marca: e tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Opa! Cantar o hino aqui no congresso, não é gostoso? Cantar o hino quando você está indo de carro, receber o salário, o tanque do carro está cheio, o casamento está bem, você está namorando, está tudo certo, a coisa está abençoada, passou no concurso. Gente, cantar o hino, agora cantar o hino a caminho da cruz. Jesus vai a um lugar chamado Getsemane, que significa prensa de oliva, porque a oliveira verdadeira será amassada, será prensada. Jesus ora por 3 vezes, eu vou resumir: Pai, passa de mim esse cálice, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Mas a 3ª vez, Jesus chama os apóstolos mais próximos para orar, não conseguem velar comigo pelo menos 1 hora. Aí ele vai dizer alguma coisa que você que está aqui e que tem vivido depressão, você tem esse sentimento, e Jesus também teve. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Deixa eu abrir um parênteses. O Espírito Santo me diz muito forte que alguém aqui hoje pediu a morte. Você tem vivido um estado de depressão constante, não recebe cura, já procurou ajuda, já procurou de tudo, mas o seu coração está aflito. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus sentiu isso que você sentiu hoje. Sabe para quê?
Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus está no Getsemane orando por essa cura que você vai ter hoje. Jesus estava angustiado até a morte. E aí Lucas, que é o médico, vai nos relatar que os poros de Jesus se dilatam. Hematridose. Não só gotas de suor, mas sangue começa a banhar o chão à sua volta. Os horrores do inferno começam a bafejar ao lado de Jesus. Ele está angustiado. Os pecados do Mac Anderson estão nos ombros dele. E ele está chafurdado numa lama de angústia, de dor. Judas sai de Jerusalém. Ele vem liderando uma turba. Ele vem capitaneando um monte de gente com espadas, tochas, paus. A cidade já está dormindo. Todos em Jerusalém dormem. É Páscoa, mas todos dormem. Está tarde. E ele sai pelas ruas estreitas e cheias de pedras lá em Jerusalém. E vão caminhando. Dá para se ouvir o tropelo dos cavalos e das pessoas caminhando. Alguns acordam para saber o que é. Aí eles saem na porta de Jerusalém, atravessa o vale de Cedron e sobe no Monte das Oliveiras. Quando Judas entra no Getsemane, Jesus se levanta e diz: o traidor está à porta. Tem sangue aqui, ó. Tem sangue aqui, ó. Judas vem e beija. Está escrito aqui, ó. Quando Judas beija Jesus, está escrito aqui, ó: traidor, enganador, seu falso. Está escrito isso aqui? Amigo, você tem ódio de mim, mas eu não consigo deixar de ser seu amigo. Toda vez que eu cito isso, eu lembro da palavra do filho pródigo. O menino chega em casa e fala: pai, eu não quero ser filho porque eu nem mereço. Eu quero ser escravo. A palavra escravo no grego lá em Lucas 15 é doulos. É o escravo que trabalha descalço. Eu quero ser escravo, trabalhar descalço. O pai diz: traz sandália, porque você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. Gente, alguém consegue me explicar esse amor? Alguém consegue me explicar isso? Pedro corta a orelha de Malco, Jesus repõe. Judas sai, todos fogem. Manietam Jesus e levam ele para a casa do sumo sacerdote Caifás. Caifás reúne ali o sinédrio, 70 anciãos, chama o sogro dele que é Anás. E agora vão julgar Jesus. Bateram neles, bofetearam ele, cuspiram nele. Judas sabe, quando o dia amanhece, depois da traição de Pedro, Judas sabe que Jesus será levado a Pilatos, de Pilatos a Herodes, volta a Pilatos e ele será crucificado. Judas sabe, quando ele recebe a notícia. Sabe o que ele fez? Ao invés de ir a Jesus, ele pega as moedas e vai no sacerdote e joga e diz: traí sangue inocente. O sacerdote disse: que tenho eu contigo? Isso é com você. Ele sai de lá desorientado, não sabe o que fazer. O texto diz assim: e Judas foi se enforcar. E se você lê Atos dos Apóstolos, diz que ele estava pendurado e o lugar em que ele estava arrebentou, ele caiu no chão e suas entranhas se derramaram. Pastor, por que ele perdeu uma grande oportunidade? Esse cara por 3 anos ouviu o seguinte: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele ouviu muitas vezes Jesus dizendo: vinde a mim se você está cansado, se você está carregando um fardo sobre fardo, troca comigo, meu fardo é leve, eu quero aliviar você. Quantas vezes ele ouviu? Ele não foi a Jesus, gente. Ele não corre a cruz, ele não corre a Jesus. Ele toma o caminho contrário. Ai! Não é esse o fim que Deus quer para você. Não é. Um dia eu estava orando lá em casa, o Espírito Santo me disse: me dá uma razão para eu te amar. Entrei em crise. Tem gente que pensa assim: Deus me ama porque eu canto bem.
O dia que você ouvir o louvor no céu, você vai entender que você não canta bem. Deus tolera te ouvir. Deus não se impressiona com o nosso louvor. Deus não se impressiona com a nossa pregação. Deus não se impressiona com o nosso conhecimento bíblico. O salmista diz: o que eu posso dar para o Senhor então? E ele mesmo responde: um coração quebrantado. É só isso que Ele quer. Olhe nos meus olhos, me encare. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a decisão você vai tomar hoje para não chegar ao mesmo ponto em que Judas chegou? Eu vou te explicar por que eu prego assim. Eu tinha a sua idade, eu tinha 19 anos quando eu fiz o seminário de teologia. Nós montamos um grupo, e quem conhece Goiânia sabe que conhece ali a região da rodoviária de Goiânia. Ali havia muitos mendigos da época. Então a gente levava agasalho na época do frio, junho. Levava agasalho, levava comida para eles, e nós pregávamos, falávamos de Jesus para os mendigos andarilhos. E um dia eu cheguei lá e tinha uma casa de papelão pequena, papelão e lona. Só cabia uma pessoa, duas no máximo sentada. Bem pequenininha a casa, ela estava fechadinha. Pensei que poderia ter alguém, que ela estava muito lacrada. Aí eu puxei a borda assim, vi que tinha um senhor deitado. Eu disse: eu trouxe agasalho e comida. Ele levantou a cabeça e disse: entra aí, filho. Sentei, ele sentou. Ele aparentava ter mais de 70 anos e me disse que tinha 50. Estrias no rosto, cabelo grisalho misturado com a barba. Muito sujo. Sabe aquele cheiro de álcool com sujeira? Roupa rasgada, pés enegrecidos, um andarilho. Aí quando eu dei o agasalho, ele cobriu. Eu dei o pão e o leite para ele. E aí eu tinha um esboço. Eu gastava 4 minutos para falar de Jesus. Meu primeiro sermão. Aí abaixei e comecei a ler. Quando eu levantei os olhos, eu vi que ele não estava comendo. Falei: o senhor não vai comer? Não está com fome? Ele disse: tem 2 dias que eu não como. Mas eu vou esperar você terminar. Falei: não, o senhor não vai esperar não. O senhor pode comer, depois eu falo. Ele disse: eu não vou comer antes de dar graças. Falei: então tá, o senhor fecha os olhos e eu vou orar. Ele disse: não, hoje eu vou orar. Fechei os olhos. Aos 19 anos eu ouvi a oração mais bonita da minha vida. Adjetivos, elogios, a conjugação dos verbos. Há tempos eu não ouvia um português tão perfeito. E de repente eu comecei a chorar. O Deus criador do universo, aquele que cria as estrelas, coloca o nome nelas e chama elas cada uma pelo seu nome, aquele cujo céu é o seu trono, a terra é os cabelos dos seus pés, aquele que a água do mar cabe aqui, ó. Sabe esse Deus? Ele entrou numa casa de papelão. A presença dele, a presença dele. Nós não resistimos e caímos em pranto quando paramos de chorar. Eu disse: moço, quem é o senhor? Vou te contar a minha história, filho. Meu nome é fulano de tal, eu tenho 50 anos. Quando ele disse 50, eu assustei. Ele disse: a minha história é a seguinte: era uma sexta-feira e meus amigos do trabalho perceberam que eu estava triste. Problema em casa, problema no trabalho, problema, um monte. A minha vida estava do avesso, estava tudo errado. E eles disseram: nós vamos para o bar beber. A gente sabe que você não bebe, só para acompanhar. E eu fui. Cheguei lá, acabei misturando um pouco no refrigerante. Quando eu vi, eu estava bebendo e me envolvi. Tinha tempo que eu não bebia e fui bebendo. Quando eu vi, bebi, fiquei embriagado. E de lá eles foram para uma casa de prostituição e me levaram. Lá passamos a noite. Ele disse: filho, quando eu acordei no outro dia, eu estava no quintal, em cima de um muro pequeno, uma mureta, deitado. Acordei, olhei e vi onde eu estava. Ele disse: eu me lembrei que eu era casado, pai de 3 filhos, funcionário público federal.
e presbítero da Assembleia de Deus. Aí ele disse para mim assim: o diabo gritou no ouvido dele: caiu! O que você vai falar para sua esposa, para sua igreja? Acabou! Se você não é covarde, pelo menos se mata. Aí disse que saiu na cidade, não sabia o que fazer, desorientado. Aí ele pegou e falou para mim que pegou o último dinheiro que ele tinha no bolso, comprou uma passagem e foi do Mato Grosso para Goiânia. Aí ele falou para mim: filho, faz 3 anos eu acordo sóbrio com saudade dos meus filhos, da minha esposa. Quando eu me levanto, que eu começo a andar e procurar uma ajuda, o diabo grita: caiu. Você pode me ajudar? Eu disse: a primeira coisa que você precisa fazer é voltar para Jesus. Orei por ele, ele me abraçou e não me largava. Para você ter uma ideia, eu fui embora para casa, tomei banho, o cheiro dele não saía. Só que eu tinha 19 anos, eu não tinha experiência, eu não sabia quem procurar, eu precisava de ajuda para socorrer ele. Como é que você pega um lixo e devolve em casa? Gastei 3 dias para encontrar uma casa de recuperação. Quando eu cheguei lá, a casinha estava vazia. Tinha um mendigo passando, falei: cadê o fulano? Falei: rapaz, quando o dia amanheceu hoje, ele estava morto. Eu fui atrás de uma árvore. Eu disse: Deus, me perdoa por não conseguir salvar um soldado ferido. E aquele dia eu fiz uma promessa a Deus. Falei: Deus, ainda que as pessoas me achem estranho, mesmo que seja difícil. Agora você imagine isso, eu tinha 19 anos. Me dá uma estratégia diferente para pregar. Nem que eu não seja aceito, mas um voto eu faço ao Senhor: todas as vezes que eu assumir uma tribuna de jovens, eu quero dizer o seguinte: nada que você faz ou fez diminui o amor de Deus pela sua vida. Nada. O projeto dele está de pé, o sonho de Deus está de pé, a família que ele prometeu para você está de pé. Foi você quem desistiu. Não coloque um ponto final, porque o autor da vida ainda está escrevendo. Escute o que eu vou lhe dizer no final dessa palavra. Está no vídeo de divulgação do congresso. Jesus na cruz estava entre 2 homens. Um deles disse: se o Senhor é tão bom, desce daí, salva o Senhor e salva nós. Lembra o que o outro disse? Rapaz, a gente está aqui porque merece. Ele não. Fala isso não. Aí ele olha para Jesus e diz assim: eu li ali em cima na placa, está assim, ó, Rei dos Judeus. O senhor não tem cara de rei não. O senhor está rasgado, está sangrando. O senhor está abatido, parece um fracassado, mas alguma coisa aqui na minha alma diz que o senhor tem um reino. Vou fazer um pedido para o senhor. Eu fiz tudo errado na minha vida. O senhor tem coragem de me levar para lá? Jesus disse: pode ser hoje? Uma decisão certa que você tomar vai anular todas as decisões erradas que você tomou na sua vida. E a melhor decisão chama-se Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Adore a Ele por um instante. Anda eu suliguei, nalamana basulu golebe seriguei, ando eu se quiri manaras, o yoshi que não asidio, urirou se quiri mei, urirou se quiri não ei, arau se diga. Levante onde você está. Levante onde você está e não saia do lugar.
Eu queria fazer um pedido aos jovens. Aos jovens. Eu quero que você abrace 2, 3 ou 4 pessoas que estão perto de você. Pode fazer um grupo aí. Se possível, homem com homem, mulher com mulher. Para não constranger ninguém. Eu não sei que você tem muita liberdade, conhece, é irmão. Eu não quero constranger você. Mas faça isso com muita pureza no Espírito Santo. Feche os seus olhos. Comece a orar por essa pessoa e agora. Vai. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao seu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, Você está sentindo a presença dele aí? inexplicável. Você é batizado no Espírito Santo. É o teu amor. O Espírito Santo te renova hoje para voltar a falar em línguas. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao seu. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? É noite de quebrantamento. Há tantos defeitos, quebrar. mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Olhem para mim aqui, olhem para mim aqui, olhem para mim aqui. Esse é o Josué. O nome Josué é Joshua ou Yeshua. Jeová é salvação. O que eu vou fazer com Josué é o que Deus vai fazer com você hoje. Todas as vezes que você pensar em desistir, que você tropeçar, que você estiver no chão, você vai lembrar de Isaías 41. Te tomo pela tua mão direita e te digo: te esforço, te ajudo, te sustento. E o que eu vou fazer com Josué é profético. Hoje Deus vai fazer com você isso que eu vou fazer com ele. Se você aceitar como profético para a sua vida, quando eu fizer, você começa a glorificar a Deus aí e agradecer a Deus, porque Deus vai te tomar hoje como nunca antes. Você vai ser inundado por esse amor e por essa graça. Enquanto eu faço isso com Josué, prepare-se para o que Deus vai fazer na sua vida. Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Se você é batizado no Espírito Santo, Que adore amor Ele em línguas. é? Adore a Ele em línguas. Celebra. Sabes tudo de mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor
em mim, mas me amas mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Olha aqui para mim. Eu vou convidar agora 2 grupos de pessoas. Primeiro grupo, você que por alguma razão se entristeceu e acabou se afastando de Deus. Eu, como igreja, eu quero te pedir perdão se você algum dia se entristeceu com alguma coisa que aconteceu na igreja. A igreja não é composta por deuses, é por homens. A igreja é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas. O nosso lugar é aqui, é o hospital. Você nunca vai encontrar um lugar perfeito. Uma hora a gente vai acabar se ferindo, mas aqui também a gente se cura. Mas é o melhor lugar para você estar. Quem se afastou foi você. Papai do céu continua de braços abertos, só esperando você chegar para te dar um abraço. Só isso. Esse é o primeiro grupo. Pastor, não sei, vou esperar o fim do congresso. E se hoje for o último dia da sua vida? Cuidado, filha. Não troque a eternidade por 15 minutos de prazer. Espírito Santo de Deus, eu repreendo agora todo laço, tudo que amarra, que segura, todo intento do inferno que segura alguém aqui hoje. Eu prende essa mente, liberta agora no nome de Jesus, Senhor. Então, se você está aqui, está afastado, hoje é seu dia. E você que está aqui, de repente veio e foi convidado. Você nunca participou de uma igreja, não frequentou a igreja, ou quem sabe você ainda não reconheceu publicamente, dizer: Senhor, o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida, e hoje eu quero tomar a melhor decisão, que é correr para os seus braços e nunca mais sair de perto do Senhor. Eu desafio você a viver a melhor fase da sua vida, porque a gente não aproveita, não curte a vida, não é lá fora. A melhor maneira de curtir é aqui dentro. Quem acredita nisso, diga amém. Você está aqui, só que eu quero orar por você. Você que entendeu esse convite, e hoje você vai honrar Jesus. Você vai tomar a melhor decisão da sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui, deixa eu te dar um abraço. Cadê você? Eu quero pegar na sua mão. Vem, eu estou te esperando. Onde é que está a primeira pessoa? Vem, a segunda, cadê? Eu sei que tem. Eu estou esperando. Vem. Dentro de si. Isso, vem. Se perto de você tiver alguém, ajude essa pessoa a vir. Vem. Isso, vem. Em nome de Jesus, pode vir, vem para cá. Vem. Fique em espírito de oração. Uma graça de Deus poderosa aqui. Isso, filha, vem. Pode vir. Isso, rapaz, vem. Você que está na alegria, eu vou esperar você. Se você está aí fora no telão, eu vou esperar você. Vem, filha, vem, rapaz, vem. Vem, estou te esperando. Vem. Ilumina eu sei. Corre. Sem Deus, vem para Jesus. Nada poderei fazer. Vem aqui. Isso, filho. Isso aí, cara. Isso aí. Vem. Um vazio dentro de você que só Jesus, aleluia, pode preencher. Chega mais pra frente aqui. Vem mais pra frente para caber mais pessoas. Ele te vem. Ele te ama. Há um vazio dentro de você, aleluia, que só Jesus pode preencher. Ele te ama. Pode vir, vem com a sua amiga. Ele vem com a sua te ama. Ah, meu Deus do céu. Aqui é o lugar para você mais ser amado. Te ama. Vem, corre para lá. Ele te ama. Ele te ama. Tá vindo ali, pode vir, eu tô esperando. Ele
te ama. O congresso é para você. Ele te ama, te ama. Ele te ama. Vem para o altar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama, te ama, te ama. Ele te ama, te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ainda há lugar para você. Vem ou não? Se você não for, só você não vai. Ah, vem. Tá vindo gente ainda, meu Deus. Isso, vem chorando, é isso aí. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Ei. Agora olhe para mim aqui, para eu encerrar. Me encare aqui, olhe para mim aqui. Alguém aqui dentro, todo mundo que está aqui na frente, lá atrás, alguém aqui dentro é pai ou mãe? Você é pai ou você é mãe? Quando nossos filhos fazem a apresentação na escola, não é legal? Eles cantam tudo desafinado, a gente filma e tem coragem de postar. Por quê? É que a gente ama demais, não é verdade? Quando é um momento especial, a gente quer filmar, a gente quer registrar. Agora olhe para mim e só me responda sim ou não. Você acha que o papai do céu está feliz com isso aqui? O que você acha? Então deixa eu te dizer uma coisa. Ele vai tirar uma foto. Deixa eu me ajeitar aqui. Porque eu acho que esse momento está muito bonito. E ele vai querer tirar uma foto. Vai ou não vai? Vai. Só que está faltando alguém na foto. Eu vou contar aqui, contagem regressiva, de 10 para baixo. Para você que não está na foto, para dar tempo de você chegar até o papai do céu registrar e escrever seu nome assim no livro da vida. 10, 9, cadê você? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você pode aplaudir a Jesus. Ele te ama.